Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da EBD. Eu sou o professor Márcio Mainardes. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós já estamos chegando na lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o texto bíblico, que é a base para esta aula, está em 1 Coríntios, capítulo de número 12 e os versículos 1 ao 11. É importante você saber que a palavra dons, ela vem do grego charisma, de onde se origina a palavra carisma. Então, no grego, dons é charisma. Desta palavra também sai a palavra graça, que é charis. Charis é a raiz da palavra graça. Então você vê aí que indiretamente ou diretamente graça e dons estão ali interligados. É importante que você, aluno, professor da escola dominical, saiba que nós estamos estudando doutrinas bíblicas, doutrinas mesmo. Olha só, no Cremos Oficial da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, você pode observar o item de número 12, que diz assim, cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade para o que for útil. Essa definição é do item 12 do Cremos Oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então é muito importante que você leve para a sua classe, para os seus alunos, que nós estamos estudando doutrinas bíblicas, e essas doutrinas, elas estão no Cremos Oficial da Igreja. Muito bem, você sabe que a nossa lição é comentada pelo pastor Ezequias Soares, um excelente comentarista. E quais são os objetivos que o pastor coloca para esta lição de número 4? Apresentar a atualidade dos dons espirituais. Você tem 3 tópicos na sua lição. Então, para você que está preparando a sua aula, são 3 tópicos. Então, você pode analisar aí, no primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais. Leve este questionamento para a sua classe. Por quê? Necessitamos dos dons espirituais hoje. No segundo tópico, você vai trabalhar o seguinte: a função dos dons espirituais, a função e o propósito dos dons espirituais. E no terceiro tópico, você vai analisar a unidade, que os dons revelam a unidade na diversidade. Você vai trabalhar essa questão de unidade e diversidade, ou seja, as 3 pessoas da divindade trabalhando aí na distribuição dos dons espirituais, dons ministeriais e também na diversidade de operações. Então esses são os 3 tópicos da nossa lição e é por este caminho que você vai trabalhar. Aqui, nesta pré-aula, não é uma aula, é uma pré-aula, eu vou analisar rapidamente os versículos
que estão em 1 Coríntios, capítulo de número 12. O primeiro versículo, olha só para o primeiro versículo, o apóstolo Paulo dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu observo aqui que a Bíblia, ela sempre tem um apelo contra a ignorância. É vontade do Senhor, é vontade do Espírito Santo que aqueles que estão em Cristo conheçam, estejam fundamentados nas doutrinas bíblicas, saibam de onde vieram, saibam onde estão e para onde vão. Porque a falta de conhecimento, a ignorância, leva à morte. Lembra do profeta Oséias? Capítulo de número 4 e o versículo de número 6, o Senhor Deus fala ao profeta Oséias que o meu povo, diz ele, o meu povo foi destruído, não porque faltou armas para a guerra, mas o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, a falta de conhecimento gera a morte. E aqui no versículo de número 1, do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, a vontade de Paulo é que os irmãos conheçam a doutrina bíblica a respeito dos dons espirituais. Assim também, nós, ministros da palavra, professores da IBD, precisamos trazer o conhecimento das doutrinas elementares ao povo, à igreja. Ninguém deve ser ignorante. No mesmo livro do profeta Oséias, o capítulo 6 e o versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em 4:6 ele diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento, pela ignorância. E no 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é isto que nós estamos fazendo aqui, procurando conhecer mais de Deus. Os irmãos em Corinto já tinham dons. Olha só, os irmãos em Corinto, eles já tinham dons, mas faltava a eles a compreensão do propósito dos mesmos. Qual era o propósito dos dons? Eles receberam e não sabiam como utilizá-los. Então o apóstolo Paulo vem falar aqui a respeito dos dons espirituais para orientar a igreja em buscar mais os dons e também como utilizar os dons para a edificação do corpo de Cristo. Vamos agora para o versículo de número 4, 5 e 6. Esses versículos são semelhantes. Versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito é um. A diversidade de ministérios, versículo 5, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos lá para o versículo de número 4, então, onde Paulo destaca a multiforme sabedoria divina. Aqui Paulo está mostrando a multiforme sabedoria divina em trazer diferentes dons ao corpo de Cristo. Um só Espírito traz dons e dons diversos ao corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, que é o nosso objeto de estudo aqui, nós temos 9 dons, mas não se pode limitar os dons apenas a estes. Nós temos outras listas. É interessante que alguns irmãos, alguns teólogos, eles procuram limitar os dons em 9, porque, olha, são 9 dons porque está lá em 1 Coríntios, mas Paulo não diz que são só esses, e ele mesmo repete outra lista em outros textos. E o nosso comentarista, o pastor Ezequias, deixa isto bem claro no segundo tópico, a função dos dons espirituais,
no primeiro subtópico, ele faz questão de deixar claro que são 9 dons espirituais aqui nesta lista de 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Mas nós temos outras listas, você pode olhar para 1 Coríntios, não vai dar tempo de eu ler, mas você anote aí, 1 Coríntios 12 e 28 a seguir, e também Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8. Esta de Romanos eu quero ler, porque é muito importante este texto, Romanos 12, versículos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Esses são dons. Nós temos diferentes dons segundo a graça do Senhor que nos é dada. Então, Romanos 12, do 6 ao 8, você pode trabalhar esse texto também. No versículo 5, nós temos diversidade de ministérios. Os dons ministeriais, eles são pessoas que são oferecidas como dons à igreja. Talvez você nunca ouviu isso desta forma. Eu vou repetir. Os dons ministeriais são as pessoas, os ministros, que são dados à igreja como dons. São dados ao corpo de Cristo, não à denominação. São dados ao corpo de Cristo. Nós vemos esta lista em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Ali, Paulo fala dos 5 ministérios que Cristo deu à igreja. Cristo deu como dons à igreja. É importante você saber que esta lista dos 5 ministérios em Efésios 4 e 11 são funções e não títulos. Então ali Paulo fala do ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor ou mestre, conforme a versão. Não são títulos, porque hoje muitas vezes pastor é apenas um título para alguém que nem apacenta rebanho. Evangelista muitas vezes é um título por causa da hierarquia eclesiástica de nossa denominação, mas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, não são títulos, são funções. Este é um tema que eu falo muito em um dos nossos cursos, que você pode aprender mais conosco, nos cursos Geração de Pregadores. Mas é importante que você saiba o que são os dons ministeriais. São as pessoas escolhidas que Cristo deu como dons ao seu corpo. Cristo escolheu, fala ali em Efésios capítulo 4. Indo para o versículo de número 6, 1 Coríntios 12, 6, fala da diversidade de operações. O que é a diversidade de operações? É Deus agindo de diferentes formas, em situações diferentes, usando a criatividade da pessoa que está exercendo a obra, usando a criatividade do ministro, do profeta que está exercendo a obra. Diversidade de operações. São maneiras diferentes que Deus trabalha segundo o seu poder, segundo a sua multiforme sabedoria, multiforme graça. Ele trabalha da forma que ele quiser. Nós não podemos limitar o poder do Senhor. Só que isto não pode ser utilizado para fazer uma doutrina. Deixa eu dar um exemplo de diversidade de operações. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 35, o episódio ali que aconteceu com Eliseu e o seu moço, quando ele mandou lá, onde estava morto um menino lá, ele mandou
que o moço fosse e apenas colocasse o cajado. E o moço fez isso e não aconteceu nada. Porque em outra situação, Deus agiu desta forma, mas isso não era uma doutrina. Então Eliseu teve que ir lá e foi outra forma que Deus trabalhou naquela situação. Então leia esse texto, 2 Reis, capítulo 4, 29 e 35. Este é um exemplo de diversidade de operações. Também no Novo Testamento, Atos 19 e versículo 12, a questão dos lenços de Paulo. Daí tem aqueles que não entendem o texto, que vão pegar Atos 19, 12, a respeito do lenço de Paulo, e vai fazer a doutrina. Uma doutrina não é doutrina, é diversidade de operação. Paulo estava em Éfeso, uma gigantesca cidade, com mais de 250 mil pessoas já naquela época, e só tinha ele pregando o evangelho. Então Deus permitiu que se levassem até seus lenços e fossem colocados sobre os enfermos, e os enfermos fossem sarados. Mas é uma situação esporádica, específica, não é uma doutrina, é diversidade de operação. É preciso entender isso. Para expandir esse tema, nós precisaríamos de horas para que a gente pudesse dar uma aula sobre esse assunto. Estou dando apenas aqui algumas dicas. 1 Coríntios 12 e 7. Aqui você vê que a manifestação do Espírito é dada a cada membro para o proveito comum do corpo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, diz o texto. O Espírito que sabe, conhece todas as coisas, ele reparte os dons a cada membro como ele quer, tá certo? E como também o vaso se coloca à disposição do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, nós temos então a lista dos 9 dons espirituais. E esses 9 dons, eles se dividem em 3 grupos, com 3 dons em cada um. Vou repetir. Do versículo 8 ao versículo 10, Paulo apresenta uma lista, aqui sim, com 9 dons, e esses 9 dons estão divididos em 3 grupos. Então, em cada um dos 3 grupos, temos 3 dons. Quais são esses 3 grupos? O primeiro, dons de revelação, ou saber. E o segundo grupo, dons de poder. E o terceiro grupo, dons de inspiração. Vamos trazer aqui alguns apontamentos sobre cada um desses dons. Então vamos lá, dons de revelação. Temos palavra de sabedoria, palavra da ciência e também o discernimento de espíritos. A respeito da palavra da sabedoria, o que seria esta palavra da sabedoria? Para resumir aqui em uma frase, palavra de sabedoria é revelação mais conselho. É quando alguém tem uma revelação do Senhor, pode ser uma revelação direta de Deus, pelo seu próprio poder, mas pode ser uma revelação através da palavra, através da Bíblia, e soma-se a esta revelação o conselho. Então, une revelação e conselho é palavra de sabedoria. Temos também palavra da ciência. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento fala de situações do passado ou até do presente. Fala de locais distantes. E pode ser também uma revelação bíblica a respeito de algum mistério, de algo que esteja escondido, que só a palavra da ciência é que pode revelar. Ainda nos dons de revelação, nós temos o discernimento de espíritos, que pode ser discernimento do espírito humano, pode ser discernimento de um espírito maligno, ou até mesmo discernimento que tal pessoa está falando ou executando algo através da própria carne. O discernimento de espírito é um dos dons mais imprescindíveis para a igreja hoje. Temos no segundo grupo dons de poder. Os dons de poder são fé, dom de curar,
e operação de maravilhas. Vou repetir: dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. O dom da fé distingue-se da fé salvífica. O dom da fé é diferente da fé que se exerce para o novo nascimento, para a salvação, para a conversão. E também é diferente da fé como fruto do Espírito, que nós vamos falar na próxima lição. O que é então? É uma fé especial para um momento específico, para realizar algo extraordinário. Um exemplo: Pedro e João entrando no templo e chegaram à porta formosa, onde estava ali um homem paralítico, um homem coxo, e ali, através do dom da fé, Pedro e João executam uma obra do Senhor e aquele homem é restaurado. É uma fé sobrenatural específica para o momento. Os dons de curar é quando não há possibilidades humanas, não há possibilidades médicas, não há remédio, então é que entram aí os dons de curar. E a operação de maravilhas é algo ainda mais extraordinário, porque não são curas. Por exemplo, dar o olho a um cego. O homem não enxergava, mas não é que ele era apenas cego, tinha perdido a sua visão. Ele não tinha o olho. Então, dar um olho ao cego é um exemplo de operação de maravilhas. Ressuscitar mortos é operação de maravilhas. Abrir um caminho no meio do mar, operação de maravilhas, coisas extraordinárias. Então, esse é o segundo grupo, dons de poder. Temos um terceiro grupo, que são os dons de inspiração. E aqui estão a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Presta muita atenção nos dons de inspiração, porque gera muita confusão. Profecia, dom de profecia, não é o profeta como ministério, que está lá em Efésios 4:11, que eu falei agora de pouco. Não é o profeta de Efésios 4:11, que é um ministério. É o dom de profecia. Também não se refere ao profeta do Antigo Testamento, muito menos que aquele profeta lá, o Nabi do Antigo Testamento. Esse tipo de profetas se encerraram em João Batista. João Batista foi o último profeta daqueles do Antigo Testamento. Aqui é o dom de profecia, é aquele que diz, levanta no culto ou no culto doméstico, na igreja, e diz: assim diz o Espírito Santo, ou assim diz o Senhor. Este é o dom de profecia. Nós temos outras situações que equivalem à profecia. Por exemplo, a variedade de línguas mais interpretação é igual à profecia. Sonho mais interpretação é igual à profecia. Visões mais interpretação, ou mais interpretações, é igual à profecia. Então nós temos a profecia e nós temos também essas combinações que são iguais à profecia. O segundo dom dos dons de inspiração é a variedade de línguas. Aqui também presta atenção. Assim como profeta e profecia ali não podem ser confundidos, aqui a variedade de línguas não pode ser confundida com a língua como sinal. O caso lá de Atos, capítulo de número 2. Aqui são variedades de línguas para a edificação daquele que fala. Deixa eu ler um texto aqui, que é 1 Coríntios, capítulo de número 14. Deixa só eu encontrar aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, esta variedade de línguas aqui são mistérios, podem ser línguas desconhecidas aqui na terra, podem ser línguas dos anjos, línguas que só Deus entende
ou só os seres angelicais entendem, é uma variedade de línguas, mas não é aquele caso onde há interpretação que serve para a edificação da igreja. A pessoa fala e ele mesmo é edificado, é a variedade de línguas. Este dom é utilizado também quando a pessoa está orando e não tem como expressar aquilo que está no seu coração. Então o mesmo Paulo lá em Romanos 8 e 26, ele diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós não sabemos como pedir, ele intercede por nós. É aquele momento que você chega àquele ponto que você não tem mais palavras e então começa a fluir as línguas espirituais. Nós temos também a interpretação das línguas. Não é tradução. Não confundir com tradução. A interpretação será conforme a fé do intérprete. Este é um dom muito importante. É um dom muito importante que é raro hoje em dia, mas é muito útil para o crescimento da igreja. Porque quando há línguas e mais interpretação, aí nós temos praticamente a profecia. Aí pessoas são edificadas, a igreja é edificada, o que é diferente da pessoa que ora em línguas, que fala no seu particular com Deus em línguas. Então precisa fazer aí esta separação. Meus queridos irmãos, o conteúdo é muito extenso, mas eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui acompanhando este vídeo. Ajude, divulga este vídeo. Nós estamos voltando agora para o YouTube. Poucos irmãos sabem que nós já estamos de volta depois de um longo tempo e eu preciso que vocês divulguem este vídeo nas suas redes sociais. Falei muito rápido, é por causa do tempo, então volta aí o vídeo e ouve novamente aquilo que eu falei, que com certeza será útil na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente mais e mais.